Olá, eu me chamo Maria Luísa e venho apresentar o trabalho Letramento Terminológico e Acessibilidade Textual e Terminológica no ensino de língua portuguesa em escolas públicas de ensino médio, no simpósio Ensino de Línguas para Fins Ocupacionais, Pesquisa, Ensino, Práticas Pedagógicas, Desafios e Reflexões, no 22º IMPLA. A fim de contextualizar o meu trabalho, explico que sou estudante do 6º semestre do curso de Licenciatura em Letras, Português e Inglês, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Feliz. Fui bolsista do Programa de Iniciação à Docência, PIBID. Fui bolsista e hoje sou voluntária no projeto de pesquisa Termilet, Terminologias e Letramentos na Educação Profissional. Faço parte do grupo de pesquisa Celina, Conjunto de Estudos em Linguagens e Artes, e sou bolsista no projeto de ensino CAIC, Capacitação, Acessibilidade e Inclusão no Campus Feliz. Toda essa trajetória, especialmente a minha participação no projeto de pesquisa Termilet, me deixaram instigada a pesquisar sobre letramento terminológico e acessibilidade textual e terminológica no ensino de língua portuguesa, o qual é o tema do meu trabalho de conclusão de curso, que está em sua fase final, sob orientação da professora doutora Andréa Monzon. Os objetivos deste trabalho são investigar a compreensão de termos gramaticais e seus respectivos conceitos no ensino de língua portuguesa, sob a perspectiva de professores de ensino médio, investigar como ocorre o ensino desses termos gramaticais e construir propostas didático-pedagógicas. A fundamentação teórica do trabalho está baseada nos estudos das ciências do léxico, nos estudos da terminologia, na teoria comunicativa da terminologia, na acessibilidade textual e terminológica, em leitura, letramentos e compreensão textual e nas relações desses aportes com o ensino. Com base, então, na fundamentação teórica, entende-se aqui que o habitat natural dos termos gramaticais é, neste contexto, o livro didático e as gramáticas para consulta. A metodologia também está baseada em uma pesquisa bibliográfica acerca das ciências do léxico, dos estudos da terminologia, da TCT, a ATT, de leitura e letramentos. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com professores de língua portuguesa do ensino médio de escolas públicas do Vale do Caí. Foi empregada uma análise qualitativa a essas entrevistas, de modo a melhor perceber e evidenciar a forma como os alunos compreendem e desenvolvem ou não seus letramentos voltados aos termos gramaticais. Para a realização das entrevistas, foi construído um roteiro de entrevista baseado em 2 eixos principais. O primeiro eixo diz respeito à relação do professor e do seu fazer docente com a leitura. As motivações que levaram aos questionamentos deste primeiro eixo foram investigar a relação dos professores com a leitura, buscar entender como os professores enxergam a leitura nas aulas de língua portuguesa, pesquisar quais são as suas experiências com atividades de leitura em sala de aula e perceber o que os professores entendem por letramento na aula de língua portuguesa. O segundo eixo diz respeito à relação do professor e seu fazer docente em conteúdos gramaticais e os letramentos desenvolvidos neste âmbito. As motivações que levaram à construção dos questionamentos do segundo eixo foram analisar como se dá a compreensão de termos gramaticais e seus respectivos conceitos pelos alunos, pesquisar quais conteúdos gramaticais que os estudantes possuem mais dificuldades de compreender, analisar de quais maneiras os conteúdos de gramática são trabalhados no ensino médio, investigar se recursos como dicionários, livros didáticos e gramáticas são utilizados em sala de aula ou pelos professores,
entender quais são os maiores desafios dos professores no ensino de conteúdos gramaticais, investigar se, na percepção dos professores, as explicações gramaticais presentes em livros didáticos e gramáticas são acessíveis para alunos de ensino médio, e entender como podem ser desenvolvidos os letramentos dos alunos para a compreensão de termos gramaticais. Como resultados preliminares, a partir das entrevistas empregadas com 4 professores de ensino médio de escolas públicas, pude entender que, na percepção destes professores, a prática de leitura, bem como o desenvolvimento de letramentos, é essencial. A maioria dos seus estudantes não tem a prática de leitura e os seus maiores desafios são motivar os alunos e passar o conteúdo de gramática de forma significativa. Também na percepção destes professores, não ocorre uma apropriação plena dos termos gramaticais e seus conceitos pelos alunos. Os livros didáticos e gramáticas consultados por eles não viabilizam nem tornam acessíveis terminológica e textualmente esse conhecimento. É possível desenvolver letramentos ao longo da prática do ensino de gramática, de acordo com estes professores. E os letramentos dos alunos de ensino médio para a compreensão de termos gramaticais podem, sim, ser desenvolvidos através da prática de leitura e atividades significativas para o estudante. Então, pude perceber que todos os professores têm uma preocupação com a leitura e o que se compreende das leituras feitas em sala de aula, e todos também citaram que a compreensão de termos gramaticais não é fácil para os estudantes e muitas vezes nem mesmo para os professores, que acabam tendo que consultar as gramáticas antes mesmo de poder explicar os conteúdos. Os termos gramaticais e seus respectivos conceitos não sendo plenamente compreendidos pelos estudantes dificultam o seu desenvolvimento em outras práticas sociais, como, por exemplo, leitura e escrita. É necessário que os alunos estabeleçam uma base efetiva a qual eles compreendam os conceitos que são relacionados aos termos trabalhados nos conteúdos gramaticais, para que eles não apenas decorem e esqueçam após trabalhar esses conteúdos, mas que eles compreendam e, ao escrever um texto, tanto dentro quanto fora da sala de aula, eles consigam estabelecer relações entre a estrutura que foi trabalhada, que é o conteúdo gramatical. Os professores entrevistados citaram que os alunos muitas vezes dizem não compreender a gramática ou acham muito difícil a língua portuguesa, porque a gramática muitas vezes não é acessível ao nível de letramento desses estudantes. É necessário que eles compreendam esse conteúdo para desenvolver os seus letramentos de forma efetiva. E tão necessário quanto a acessibilidade desses conteúdos. Pensando nisso, as estratégias pedagógicas voltadas ao letramento terminológico e a acessibilidade textual e terminológica para o ensino médio, que foram primeiramente pensadas, incluem no planejamento dos professores recursos que fazem parte do dia a dia dos estudantes, como música, por exemplo, a fim de aproximar esses estudantes do conteúdo gramatical que, em um primeiro momento, causa espanto. Inclui também, no planejamento, levar a gramática para a sala de aula e explicar o seu uso aos estudantes. Explicar também o conteúdo de forma a envolver os estudantes na sala de aula. Incluir também no planejamento a leitura para que o conteúdo estudado possa ser encontrado no texto
e para que o aluno possa fazer relações daquilo que aprendeu com o texto que está sendo lido. E dessa forma, pode se tornar independente e lembrar desses conteúdos que foram trabalhados em sala de aula ao escreverem textos em suas práticas sociais. E uma música que pode ser citada e pode ser incluída em diversos planejamentos é a música Sinta-se à Vontade, do Teatro Mágico, que pode ser trabalhada de forma lúdica e leve, onde vários termos gramaticais são citados e os alunos podem sentir, então, uma aproximação com estes termos. Eles mesmos podem tentar buscar quais são os termos que são citados na música e quais relações que podem ser feitas a partir disso. A partir então dos desafios que são encontrados em relação ao ensino de gramática, conclui-se que os professores devem refletir sobre as suas práticas pedagógicas em sala de aula e perceber a importância da compreensão de termos gramaticais para o desenvolvimento de letramentos dos estudantes. Essa compreensão de termos gramaticais, ela deve se dar tanto para o professor quanto para o aluno. Propiciar a construção dos letramentos, inclusive o terminológico, por parte dos professores de língua portuguesa, contribui para o desenvolvimento pleno dos estudantes, para a sua produção de sentidos para além de sala de aula, bem como para a formação docente desses profissionais, que estudando a relação da terminologia com o ensino, poderão incluir tais aprendizados em suas práticas pedagógicas e tornar o ensino ainda mais efetivo. Estas são as referências utilizadas para a realização deste trabalho. Muito obrigada pela atenção e por assistirem a esta apresentação. Eu fico à disposição para dúvidas e esses são os nossos contatos.